É mais conhecido como profeta Davi Rebolo. E muita gente pensa que ele é de Chile, porque ele viveu em Chile, Equador, mas ele é uruguaio. Mas, sobretudo, você é nosso irmão, né? Então, irmãos, nós aprendemos muito, muito, muito com ele. Porque este homem sabe trabalhar em diferentes dimensões. Eu queria que alguns de vocês podem até estranhar, mas Deus está abrindo para a Igreja de Jesus novas dimensões. E ele, desde seus 14 anos, tem vivido essas dimensões diferentes. Tudo aquilo que Ezequiel vive, e nós falamos assim, mas o que quer dizer isso? Não é? Mas ele realmente tem experimentado. Amém, irmãos? Então, com muita alegria, Deus te abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado, doutora Neusa, por tanto carinho. Amém? Quero agradecer antes de a palavra em parte da minha família, apóstolo Marisol, minha filha, pessoalmente, por todos aqueles que têm intercedido por nós, doutora Neusa e a família do Ágape, apóstola Lúcia, com todo o MCI. Foi um ano de batalhas, pero não há unção sem se passar pela cruz, né? Assim que, através da aprovação, nós temos que ser aprovados. O importante não é o tempo da prova, senão o manto obtido através do sofrimento, e Jesus falou que nós tínhamos que ser batizados com o mesmo batismo que ele experimentou, amém? Pero traigo os carinhos, nossa esposa, minha esposa já está numa etapa relativamente muito boa, e somente se fortalecendo, nada mais, para dar continuidade e que podamos seguir o nosso trabalho nos Estados Unidos e nas nações, amém? Assim que obrigado a cada um de vocês por ter orado, realmente as orações foram necessárias, e eu creio que reduziram o tempo da batalha para que nós conseguíssemos sair, talvez ileso da batalha, né? Não iguais, diferentes, mais ungidos, amém? Porque Deus não vem restar, Deus vem nos ungir, amém? Isso, amém. Faz um ano, em fevereiro do ano passado, nós fomos morar nos Estados Unidos, uma decisão sabendo que nós precisamos um tempo como família, e também abrir um ministério lá, que era um chamado do Senhor, e ficamos um ano por um tema de documentação dentro do país, que não deveríamos sair porque seria abandonar a tramitação que nós estamos fazendo. Por isso estranhamos o Brasil, amém? E por um período, senti muita falta, glória a Deus, glória a Deus. Senti falta de que me corrigira, doutora Anderson. Pero glória a Deus que estamos aqui. Muitas vezes nós queríamos voltar e estar aqui, e de verdade ficava o coração apertado. Meu Deus, um mês mais, mas já a medida chegou, e glória a Deus, porque tudo tem seu tempo e tem seu preço, amém? Jesus, depois de 30 anos, podia dizer, bom, estou esperando 30 anos, vou ministrar. Não, pegou 40 dias a mais. Não, então, às vezes Deus coloca nos nossos planos esses dias a mais para nós esperar antes de poder fazer tudo que nós desejamos, amém? Mas estamos aqui e amamos o Brasil de uma maneira muito, muito especial. O Brasil ocupa um lugar muito grande no nosso coração, e sempre vou falar isso em qualquer outro lugar, amém? Porque de verdade este país é especial, porque cremos no que ele tem de parte de Deus, amém? O lindo de vocês não é vocês, é o que Deus colocou. Ok? Pero isso é tão especial que é único. Amém? Ok. Assim que, obrigado por tudo isso. Lembro para os irmãos os livros que estão ali. Até agora tem 3 dimensões do Espírito. Vou falar por ordem. Que fala todas as dimensões proféticas que nós podemos acessar. Certamente muitos têm. Trono sobre Trono, que é um manual de guerra espiritual, que fala dos governadores das trevas, que nós temos que confrontar. E Corpos Transmissores de Glória, que fala especificamente sobre, digamos, um pouco da restauração dos valores da Bíblia, ou do que Deus espera para os nossos corpos pessoais e como corpo, como igreja, amém? E também dos corpos espirituais que estão diante do Senhor e que estão dispostos para servir a igreja do Senhor, amém? Tem um par de livros aí, Protocolo de Lilith e o Pavilhão do Ocultismo, pero ele está em processo. Creio que para o Batalha Espiritual nós já vamos ter aqui no Brasil em português.
em julho, amém? Em julho, para que vocês possam ler, que é muito sobre guerra espiritual, mas especificamente para libertadores. Falamos muito da mente e alguns desses princípios já vou dar antecipado para vocês nesta noite e em outras noites, para que vaya tendo essa ferramenta, amém? Para o trabalho de vocês. Tem 2 livros aqui especiais, Protocolo de Jezabel. Vou fazer o comercial do Maurício, ideal para a sogra. Esse eu aprendi. Verdadeiramente, irmãos, muito nós temos ouvido sobre isso, mas todavia é necessário, porque os demônios não morrem, nem se jubilam, nem se aposentam. Ok? Ok. Aleluia. E DNA. Amém? Um outro livro muito bom para você conseguir e poder trabalhar sobre eles. Amém? Glória a Deus. Estamos prontos? Aleluia. Fale para o seu irmão, aleluia. Diga glória a Deus. Diga Jesus está aqui. O seu Espírito está em nós. Algo acontecerá hoje. Fale para ele, você será mudado em outro homem ou em outra mulher. Fale de novo, você será mudado neste dia em outro homem. Aleluia. Aleluia. Seremos mudados em outro homem pelo Espírito Santo de Deus, que vem para transformar. Há dias específicos em que Deus desce entre os homens e Ele não vem para nos dar um dia mais tradicional, um dia mais de costume, senão que Deus quer fazer algo que atingirá os próximos anos de nossa vida. Por lo tanto, é um dia de mudança, de transformações notórias, impressionantes, onde aquilo que Ele faz não é algo comum, não é algo lógico, é algo que supera toda a realidade que nós temos vivido e sofremos uma transformação direta da mão de Deus. Cada crente é chamado a cada dia a se esforçar, a batalhar por a santificação, por a transformação da sua vida. Mas há momentos especiais em que Deus mesmo intervém com a sua mão para transformar nossas vidas. Estou aqui hoje porque creio que estes dias a mão de Deus vai estar trabalhando em nós de tal maneira que seremos transformados por mão de Deus. A mão, a sinal, o reino de Deus, o ministério de Jesus Cristo operando em nossas vidas. Essa é a hora profética em que nós estamos aguardando. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Assim que estamos esperando essa transformação para este dia, para esta noite, amém? Algo deverá acontecer. Mas pastor, nós temos tantos anos no ministério. Sim, você pode ter muitos anos, você pode ter caminhado ao lado de João Batista. Mas um dia que Jesus te diz, venha, siga-me. Farei de você alguém diferente. Você está acostumado numa dimensão, o mar, mas hoje a dimensão é diferente. Aleluia. E esse é o dia em que nós devemos esperar. Amém? Eu quero falar nesta noite, eu creio que já tenho falado aqui sobre algumas coisas do apóstolo, do profeta, mas hoje eu quero falar sobre a biogenética do intercessor. O intercessor tem que ter uma vida diferente, uma vida basada na genética, não na mente. O poder do intercessor não está, do libertador, não está no conhecimento. Está dentro de sua própria genética. Ele foi projetado, ele foi desenhado para ser uma máquina de libertação. Como toda maquinária tem desgaste, tem peças que têm que ser trocadas. E muitas vezes nós vemos ao longo do passo os libertadores esgotados, os libertadores a vezes cansados, fatigados ou com várias situações. Então a gente se pergunta o que está acontecendo. Porque realmente os libertadores, os intercessores, são as pessoas que, se comparássemos com a maquinária, seria parte da engrenagem. Tem tanto rozamento com as trevas, tanto involucramento, tanto confronto, que a tendência é se cansar primeiro. Mas isso não é o projeto de Deus. Porque Deus não desenharia algo e nos colocaria uma carga maior do que possamos suportar. Então, aonde está a força de novo? Qual é a unção que nós precisamos?
Como nós podemos renovar ou trabalhar 10 anos, 15 anos, sem ficar malucos. Há um bom índice de libertadores que ficam malucos. Há um bom índice de libertadores que terminam ficando endemoniados, possessos. Você ou desiste, né? Pero a desistir não é emocional, é a pressão da jornada. Então, quando Jesus começa o ministério de libertação, o primeiro lugar onde ele vem executar o seu ministério é dentro da sinagoga. Pelo tanto, era dentro do povo dos, não vou dizer cristão porque não eram cristãos, mas dentro dos religiosos. Pelo tanto, se nós somos libertadores, quantos são libertadores? Quantos querem fazer libertação? Comece a olhar para o lado. Há vários suspeitosos dentro da casa. A primeira libertação que nós precisamos fazer é dos que estão junto do nosso lugar. Nós temos uma norma dentro da igreja. Nós dizemos, não recebemos nem apóstolo, nem profeta, nem pastor, nem mestre, nem evangelista, nem blá blá blá. Nós recebemos pessoas. E quando falamos de receber pessoas, porque mesmo sendo pastor ou tendo a graduação que tenha, quando chega na igreja, ele é simplesmente uma alma que necessita ser liberta e impartida. Então nós passamos por um processo de libertação e tratamos de atender essa pessoa como que ela nunca houvesse sido liberta. Mesmo que ela tenha sido mestre, ensinado a outros libertação. Porque nós não podemos assinar um cheque de outra pessoa. Nós assinamos os nossos próprios documentos. Então é um erro garrafal da igreja assumir que porque estamos nesta banca sendo preparados, nós já estamos libertos. Se entende? Agora, dentro dessa dimensão dos libertadores, dentro dessa genética do libertador, nós vamos encontrar de maneira simples espécies diversas, diferentes, pero que precisam ser libertas. A Bíblia nos fala de pessoas que mudaram de súbito em outras pessoas. E nós encontramos na igreja, nas congregações, pessoas que de um dia para a noite, elas mudam de súbito. Eu não estou falando só de irmãos, estou falando de ministros, de lideranças, de diáconos, de pastores, de apóstolos, que quebram relacionamentos, que de pronto de ser uma ajuda dentro do ministério, se transforma numa oposição viva, latente. E você olha para ele e diz, meu Deus, o que aconteceu aqui? É uma pessoa que você vê ele parada, firme, um libertador, um ungido, uma pessoa que caminhou com você, que está preparado, supostamente. E de pronto há uma mudança na vida dele. No livro de 1 Samuel, no capítulo 9, nos fala uma delas. O rei Saul, né? Quem pode mudar um homem? Só? Obviamente nós chegamos a Deus, conhecemos a Deus e Deus nos muda, certo? Pero também Satanás tem o poder para mudar. E o problema não é os que são mudados por Deus. O problema é os que são mudados por Satanás. Então, quando nós falamos de um dia de mudança de transformações, não toda transformação vem de Deus. Nem toda sabedoria vem de Deus. Há outro tipo que se manifesta com outro tipo de frutos. Em 1 Samuel capítulo 9, nos fala... Vamos ler direto no 10. Você conhece toda a história? Saul teve um encontro com Samuel. E Samuel começa a falar para ele respeito a alguns sinais de coisas que aconteceriam naquela jornada. Diga jornada. É aquele dia, né? Era um dia, fale, um dia de mudanças. Um dia de transformação. No capítulo 10, verso 6 diz: Entonces o Espírito do Senhor vendrá sobre você com poder e profetizarás com eles e será mudado em outro. E quando te houvesse acontecido estas sinais, haz
o que te venha à mão, porque Deus está contigo. Ok, isso é uma profecia, certo? Ok, uma profecia. Verso 9, nos fala do cumprimento da profecia. Aconteceu depois que, volvendo ele, ou dando as espaldas para se apartar de Samuel, foi mudado o seu coração por Deus. E todas as sinais aconteceram naquele mesmo dia. Ok? E depois vem os resultados, verdade? Saul é contado entre os profetas. O que aconteceu com Saul então? Foi muito simples. Ele foi mudado em outro homem. Quem mudou ele? A escola da Neuci Tioca. Quem mudou ele em outro homem? O Congresso de Libertadores. Você sabe que ele não era uma pessoa muito alinhada em algumas áreas, né? Porque ele teve dificuldades. Ok, está bem. Depois, ele se encontra com Samuel. Procura Samuel. O seu coração era diferente, mas ele é tratado quando ele recebe a profecia de Samuel. A profecia está ali, Deus lhe permite a palavra, ele se retira, e quando ele sai do ambiente profético, a unção vem sobre ele. Sozinho ele encontrou, a unção desceu. Então, o poder mais grande de transformação que existe no universo é a unção do Espírito Santo. Se ela vem, ela pode mudar uma pessoa num só dia e dar uma identidade que nunca teve. Mientras esteja a unção sobre essa pessoa, ela será diferente. Nós temos isso na Bíblia, um monte de casos. Só estou tomando este exemplo, porque nos fala de uma forma muito clara, que foi naquele dia. Profetiza para o seu irmão, hoje você será mudado. Ok. Vou deixar um momento a mudança da unção. Vamos entrar para outra mudança. Quando é mudado por outra força. Porque neste conceito aqui nós temos que tomar o princípio espiritual. Uma forte unção, uma forte presença pode mudar a mente e a alma de uma pessoa. Pode investi-lo de um poder sobrenatural. Nós sabemos que a única fonte é de Deus, mas o inimigo tem suas forças, seus poderes, sua mecânica, seu sacrifício, etc. Ok, então nós encontramos nas escrituras outro homem lá no livro de Daniel, certo? O rei Nabucodonosor. Ok, eu quero que você grave os princípios para nós fazer a aplicação disto nesta noite. Diz que de pronto ele teve uma visão. Ele teve sonhos, Deus falou com ele, não entendeu a revelação, trouxe o profeta dá a interpretação, a revelação veio. Pero Daniel fala de uma forma muito clara, que a mente dele seria mudada. Fale, eu sou o que minha mente é, não é nova era, por si acaso. Isto é Bíblia. Você é o resultado, por isso você tem que ser transformado a mente. A mente, quando ela muda a mente, todo você é mudado. Certo? Lá pelo capítulo 4 de Nabucodonosor, no verso 16 diz, seu coração de homem foi mudado e será dado o coração de uma bestia. Como fala em português? De um animal. Tá bom, de um animal. E passará sobre ele 7 tempos, que se transformaram em 7 anos. Foi mudado em outro. Fale para o seu irmão. Nabucodonosor foi mudado em outro homem. Eu faço você repetir, só para que você vá se gravando com as palavras gravitacionais que estão aqui. A palavra do Espírito que estão soando sobre este lugar. E Deus quer desestruturar algumas forças das trevas. Hoje vamos desarmar algumas armas que o inimigo tem inserido sigilosamente. Porque são como armas de tempo, que estão ali, tac, 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 tac. Você não vê, mas o dia que detona, já é tarde. Depois da explosão, não adianta remediar. Ok? Então, estamos debaixo de um princípio, de que uma força, uma unção forte pode mudar
uma pessoa mente, a alma de uma pessoa em outra coisa. Nabucodonosor momentaneamente tinha aparência de rei. Sua posição de hierarquia seguiu igual. Pero imediatamente que chegou o cumprimento dessa visão, a sua mente, a sua alma, os seus sentimentos, as emoções se transformaram de uma besta, de um animal, de uma fera, talvez de um semi-homem lobo, um lobisomem. Isso, vamos usar uma expressão mais comum. Talvez foi o primeiro lobisomem da história. Não foi o primeiro, pero ok. Temos algo diferente. E veio a transformação da genética, porque o corpo dele mudou e teve outra aparência, certo? Os hábitos, a costume, tudo, em vez de comer no palácio, coisas imundas, agora estava comendo ervas, sua dieta, sua alimentação, perdeu todo o sentido de humanidade. Ele foi mudado em outro homem de súbito, de um dia para o outro. Seguirá acontecendo isto? Essa é a pergunta que nós precisamos responder nesta noite. Se não somos transformados por Deus, você nunca observou no mundo, quando vem uma pessoa e ela diz, eu jamais serei igual ao meu pai, porque ela sofreu determinados traumas, persecuções, algumas coisas. Ela diz, eu jamais vou ser como meu pai. Está certo. Ela não vai ser como seu pai, ela será um monstro diferente. Esse é o problema. E dentro da esfera espiritual da igreja, há pessoas que de súbito, um momento, algo entra dentro delas. E elas atacam a figura da autoridade, elas vão contra aquele que formou, que adestrou, que preparou, que limpou, que curou, que sarou ela. E ela diz, ele está errado, eu não serei como ele ou como ela. Ele será um monstro diferente. Então na igreja nós temos irmãos que já deixaram de ser irmãos, que se transformaram de súbito, uma manhã se acordaram e eram um monstro diferente. Pense, na sua região, na sua igreja, no seu lugar, aonde você está. O problema não estou para denunciar os que já aconteceu. Temos que ver o porquê acontece, o que leva eles lá, o que toma eles de súbito, para que aquela pessoa que esteve servindo, que esteve trabalhando numa esfera, de pronto, ela é algo totalmente diferente do que ela cria. Até mesmo um libertador pode estar fazendo libertação, mas ele pega uma mudança de súbito. Por exemplo, há muitos casos, uma irmã, boa senhora, numa igreja tradicional, uma família completa, mais de 20 anos de matrimônio. Uma senhora, para que você entenda o perfil moral dessa senhora que nunca usou uma calça. Não estou dizendo nada da calça, só a mentalidade dessa senhora. Só faldinha comprida, saia comprida. Pessoa recatada, tímida, que honra a casa, o matrimônio. De súbito algo, clique. E começa a atacar a família, golpear o marido, blasfemar. Crente. E a glória a Deus pelos crentes. Crente. A blasfemar, etc, etc. E um bom dia, uma senhora, 20 e tantos anos de casada, filhos grandes, se empieza a sacar a roupa, tirar a roupa e sair nua para a rua. A única palavra que cabe em nós é está maluca, está louca. Mas a verdade é que nós, como libertadores, não podemos aceitar alguns termos. Porque cada vez que você aceita, este está maluco, este está doente, você está rejeitando e está transpassando a opção. Mas no mundo espiritual nós não podemos dizer este está maluco, porque do momento nós já evadimos a responsabilidade e já jogamos eles para a ciência. Eu diria, está possesso. Precisa de libertação. Nós não podemos desistir. Eu creio que estou falando a pessoas que são chamadas a ser libertadores. Estou certo, verdade? Amém? Então você não pode desistir, você não pode pensar no outro. Porque do momento que você delega ele para a ciência, é só medicina, tratamento, blá, 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 e dentro de 10 anos estará na mesma situação ou pior.
Então nós temos que descobrir qual é o mistério, qual é o espírito, por onde entra, qual é a sistemática que toma uma pessoa que aparentemente é normal e como ele pode trabalhar de maneira tão, porque não é, algo está fazendo, que ele trabalha em tanto silêncio, que tem a legalidade espiritual para um dia, de súbito, a mulher que dorme do seu lado, o pastor que ministra a sua vida, de pronto, clique, e foi mudado em outro homem. E tem a imagem e a semelhança das trevas. A Bíblia nos fala de uma forma muito clara que uma das autoridades de governo é transferir a imagem e a semelhança. As potestades transformam com sua imagem e semelhança as pessoas. Portanto, se nós analisássemos e discerníssemos as aparências das pessoas, nós poderíamos identificar quais são os poderes espirituais que estão governando ela. Sim? Estão seguindo? Ok. Agora nós vemos, ok, está bem, isso acontece com um irmão, uma pessoa que não está. Não sempre. Faz algum tempo, lá no Chile havia um pastor que trabalhava muito guerra espiritual. Não estou dizendo que não se faça, nós fazemos guerra espiritual. Só estou contando um caso que não é tão isolado. E de pronto esse pastor fazendo ungimento, ato profético, toda a receita espiritual que nós temos, verdade? Que qualquer mistério tem. E esse homem não era do nosso ministério, mas nós oramos e abençoamos, porque é um dos tantos que está pelejando pela mesma causa, a favor de uma nação. Ato profético, reuniões apostólicas, recebendo os mero apóstolos, profetas, videntes das nações, evangelistas. Algo está fazendo para o reino de Deus. Um bom dia, ele vai fazer um ato profético num cemitério. E quando ele está no cemitério, ele fala para um dos discípulos dele: não se dê volta. Eu vou fazer um ato profético para você, por motivo nenhum, vá virar-se para ver o que eu vou fazer. Então o discípulo está bem, se coloca de espaldas, está orando, de costas, está orando, e ele abriu um túmulo, pegou um osso, e o discípulo não está vendo, está de costas. Só que se a mulher de Lot não resistiu, imagine um discípulo desta era. Então o discípulo não ficou em salvo porque alguém tinha que dar o testemunho. Ok. E o pastor estava comendo o osso, como cão. Não é alguém estranho. Poderia ser algum de nós. Um ungido de muitos anos. Um ministro, um sacerdote, pai de família. Pastor, guerreiro, valente, irmão de sangue. O processo vem ali. Amanhã vamos falar um pouco do que é a genética. E você vai entender por que comi os ossos. Qual é o espírito, o padrão. Mas hoje eu estou só dando a entrada. Mordendo, comendo aquilo. Não, é que isto é necessário porque blá, blá, blá. Poucos dias depois, uma irmã com um problema. O pastor, não aguento mais. Eu tenho relações sexuais com o pastor. E quando essa falou, eu também. E outra, eu também. E já houve um escândalo e vem a mídia. E já não são duas. São mais de 30. Isso não é uma tentação? Mais de 30 mulheres. Fazia elas dançar. Tirava a roupa. Blá, blá, blá. E depois o demais. Como? Daqui para lá. Hoje em dia, está como bobo, comendo suas próprias coisas, totalmente ido.
Está entendendo? Foi mudado em outro homem. Quanto? Será 7 anos? Serão 3? Ou será definitivo? A pergunta é, qual é a força que muda eles? Por onde entra? Qual é a legalidade? Qual é o processo operativo que muda a pessoa de súbito? Nós vemos que Nabucodonosor foi altivez. Está fácil. Altivez, ok. Mas Nabucodonosor não era irmão. Nabucodonosor não tinha a sangue que nós temos na igreja. Nabucodonosor não tinha a revelação que nós temos, a instrução, a formação que nós temos. Não era da família, era impio. Mas qual é o problema desta geração? Com os irmãos, com os libertadores, com a igreja, com o sacerdócio que se está corrompendo de tal maneira que nem no mundo acontece o que está acontecendo na igreja. Será que de tanto fazer guerra com o mundo espiritual, não estamos descuidando áreas da nossa vida que realmente nós tínhamos que vigiar e que de tanto nos vigiar pela vida de outro, não estamos deixando de vigiar pela nossa? Não chegará um momento de que nós como libertadores teríamos que ir ao joelho, buscar o rosto do Senhor para dizer: Deus, denuncia o meu próprio pecado, mostra-me minhas próprias cautividades, Deus, mostra tudo que te desagrada, quais são os códigos escondidos, qual é a operação das trevas que está crescendo dentro de mim, pela tua misericórdia, pelo teu sangue. Faça isso comigo hoje. Não será que depois de tantos anos nos convertimos em bons profissionais? Que já sabemos tanto da libertação, que nós esquecemos que nós precisamos ser libertos. Esse é o nosso perigo. Esse é o nosso problema. Aquele foi tão altivo que ele disse: "Veja tudo que eu fiz, a obra das minhas mãos. Uau! Vou só parafrasear, 25 anos fazendo libertação. Treinei 80.000 soldados no Brasil. Fiz blá, blá, blá. Só parafraseando, né? Você já é master. Você já faz libertação por telefone. Glória a Deus. Por Facebook, pela mídia você faz libertação, aperta um botão, todas as pautas da libertação. Enviado. Já está. Depois chega o repórter: foi livre, glória a Deus. Já sabemos tudo. Que não vigiamos nossa própria alma. A obra das minhas mãos. Sua mão não serve. É a mão de Deus. Se pelo dedo de Deus eu expulso os demônios, o reino dos céus está entre nós. Somente ministramos libertação porque nosso nome está escrito no livro da vida. Porque temos uma herança comprados pela sangue do Cordeiro. Só ministramos libertação. O diabo não teme a força do nosso conhecimento, da madurez da nossa revelação. Ele teme que você tenha um nome escrito, do qual ele, cada vez que quer entrar em você, não pode acessar, porque ele desconhece esse nome que só o Pai conhece. Porque você foi mudado. Seu nome já não conta mais. Astrogildo, Renato, bom, não sei que nome, já foi embora, esse nome não conta mais. Agora é o nome do Espírito. E quando ele vai buscar você nas trevas e no profundo do abismo, ele busca, ele vê que de todas as prisões que ele tem, nenhuma bate com o seu nome. Porque ele não tem acesso ao mistério do seu nome. Essa é a sua autoridade no campo espiritual. Agora estamos falando de pessoas que mudam num só dia. No momento. Agora, Saul, nesta cena, ele é mudado da maneira certa.
ele é mudado pela unção, pelo poder do Espírito. Mas outro dia ele faz outros atos incorretos. E Samuel diz: você tem feito de maneira louca. E essa noite, Deus tirou o reino dele, esse dia. Tá certo? A problemática das pessoas. Hoje estão em A, amanhã estão em B. O que vamos fazer com eles? Como podemos nós conseguir que algo diferente aconteça? De verdade, nós precisamos, dentro da igreja, uma reforma no nosso coração, no nosso interior, de tal maneira que a semelhança de Jesus seja tão grande em nós, que nenhum dos códigos das trevas possam se manifestar, porque eles foram destruídos, destituídos pela imagem e semelhança de Jesus Cristo em nós. As pessoas seguem mudando todo o tempo, elas sempre estão mudando. Nós oramos pelas pessoas que sejam transformadas, mas muitas delas são transformadas do jeito errado. Terminamos lá no Gadareno, um dos casos mais notórios de transformação. Um homem isolado, um homem perdido no meio das trevas, diante de caixões, dormindo em túmulos, comendo cadáveres, rompendo correntes. E quando Jesus diz que chegou naquela região, o espírito era territorial. O espírito que estava nele era regional. E Jesus começa a falar com ele. Esse homem é um caso completo de alguém que foi transformado em outra pessoa. É um Nabucodonosor moderno. É um lobisomem moderno. Está nos sepulcros, carroñeiro, entre tudo o que é imundo. Pero Jesus chega perto dele e fala: qual é o seu? Isso que diz a Bíblia. Jesus perguntou para ele: qual é o teu gênero? Qual é a tua espécie? E ele respondeu: nós somos uma legião. Aquele homem gadareno era da tribo de Gad. Gad significa tropa. Para o Satanás, o inimigo, de ter uma tropa de Deus, enviou uma legião do inferno. Há regiões da terra que você tem que libertar. Há regiões da terra, a primeira é a sua família, a sua casa, pero fica regiões inteiras, o seu ministério, a sua igreja, o seu lugar, e você vai precisar de ter acesso a uma posição espiritual de tal autoridade, que para poder remover espíritos territoriais, que estão em regiões inteiras assentadas. Agora a influência do espírito gadareno já está nas nossas cidades, aos montes. Ande pelas praças, saia pelos lugares, saia pelas ruas, e você vai ver o mesmo espírito dos gadarenos. Está nos góticos, está no cine, está em todo lugar, espalhado na nossa juventude. É aplaudido, é desenhado, é apresentado na mídia, em todo lugar, é aplaudido, é aprovado, é firmado, é celebrado, está em nossos lugares. O que nós precisamos é entrar com um nível de autoridade, que podamos confrontar isso, para reverter o processo e mudar de novo. Aquele homem, o destino dele estava em sua genética. Era um destino de cobertura. Gad iria detrás, protegeria os seus irmãos, cobriria as espaldas dos seus irmãos. Agora estava possesso. Essa é a figura de muitos libertadores, que Deus chama e predestina, prepara eles para cobrir, para proteger, para estar detrás. Mas em vez disso, eles ficam golpeados no caminho. Assim como Jesus mudou aquele homem em Gadara, Jesus pode mudar a vida hoje de muitas pessoas. No processo inverso, diz que primeiro Deus chamou a Saul, segundo Deus ungiu a Saul e o aprovou. Pero passado o tempo, quando Saul comete determinadas desobediências,
diz que Samuel passou toda a noite intercedendo, orando em favor de Saul. Lembra disso? Certo? E que Deus falou para ele? Que Deus falou? Que mais? Essa era a mensagem para Saul, certo? Não, mas o que Deus falou para Samuel, quando ele estava orando, intercedendo? Deus proibiu diretamente. Deus proibiu que Samuel seguisse chorando e orando por Saul. Qual é o princípio, intercessores? Qual é o princípio? É muito fácil. Se Samuel seguisse orando e chorando pela vida de Saul, Deus não poderia trazer juízo. O primeiro que o inimigo faz, quando quer mudar uma pessoa negativamente em outra, tira da vida dela os intercessores. Tira a oração alinhada com o céu. Tira o quebrantamento em favor dela. Mientras há intercessão e há lágrimas genuínas em favor de uma pessoa, é impossível que ela seja mudada pelas trevas. Está aí? Pode ser glória a Deus? Pode ser aleluia? Isso significa que nós temos que, o nosso maior trabalho não é o momento em que nós colocamos a mão ou a palavra, seja a metodologia que você use para ministrar a libertação. O que nós precisamos é levantar uma geração de tal maneira que intercedam com quebrantamento delante de Deus, dia e noite, em favor daqueles que Deus está prestes a rejeitar. Mesmo que seja uma cidade inteira, uma nação inteira. Se os intercessores estão clamando, alinhados com o céu, eles podem deter o juízo de Deus sobre uma cidade e sobre uma nação. Você pode aplacar para que nunca haja transformação negativa na sua igreja. Cada vez, perdoem que eu diga isto, mas cada vez que se levanta alguém em rebelião dentro de nossas fileiras, cada vez que alguém é tomado possessamente, a principal responsabilidade está sobre nós mesmos como intercessores, que não conseguimos cobrir essa vida a suficiente tempo. Ele tem responsabilidade, tem, mas nós também. Não podemos evadir as nossas responsabilidades. Se nossa intercessão está aí, se nosso choro está aí, nós poderemos a tempo prever e deter a mão do adversário. Que precisamos? Mais quebrantamento. Que precisamos? Renovar nossa força de intercessão. Acessar dimensões que nunca entramos. E começar a combater aqueles espíritos onde eles nunca foram guerreados todavia. Dentro da alma das pessoas. Dentro da dimensão que se move as pessoas. Tem códigos até mesmo na genética delas, que estão prestes a ser acordados, despertados. E nós precisamos entrar a cobrir e desfazer a obra do diabo. Para isto apareceu o Filho de Deus, não vamos desfazer só no mundo, nós temos que desfazer dentro da igreja. Nós temos que limpar os códigos torcidos, limpar as mentes das pessoas, limpar os corações das pessoas. E precisamos fazê-lo da maneira apropriada, na dimensão certa, na hora certa. Temos que correr, conseguir fazer isto a tempo, antes de que seja demasiado tarde para eles. Nabucodonosor foi mudado, Saul foi mudado. O maior problema estava na mente. O gadareno foi mudado. Nós temos que entender que o inimigo opera da seguinte maneira. Lembre que a guerra é na mente, alma, mente e coração. A permanente observação das trevas se transfere. Um dia uma pessoa falava, eu quero descobrir mais da guerra espiritual. Estou pesquisando na internet. Péssimo lugar. Porque a búsqueda das trevas encontrará as trevas. Pero a búsqueda da luz encontrará a revelação.
O conhecimento das trevas é aquele que Deus revela, porque Ele quer esclarecer algo. Mas a diferença entre quando Deus revela e quando você descobre, é que quando você descobre entra temor. Mas quando Deus te revela, te investe de uma autoridade suficiente para desfazer essas trevas. O problema na libertação é a contínua ouvir e observar os padrões da iniquidade. A vara de medir, o metrô divino. A vara de medir do libertador se empieza a inclinar para um lado. E quando se inclina o coração, a pessoa vai procurar muitas vezes fazer aquilo que aborreceu. Você diz, será isso possível? Estamos encontrando, glória a Deus, um mover apostólico profético. Tremendo, glória a Deus. Mas o que acontece daqueles apóstolos que hoje em dia são primícias, mas não das boas obras, senão primícias da confusão e das trevas entre os homens. Alguns deles usaram o nome do Senhor, todavia usam o nome do Senhor, todavia têm livros escritos, mas a administração de libertadores deles foi pervertida. Você vai encontrar apóstolos que ministram libertação banhando as irmãs, dando banho nas irmãs. Você diz, como é possível que alguém que esteve na nossa igreja, falando em termos genéricos do corpo de Cristo, né? Que esteve em nossa igreja, que adorou conosco, que abençoou o nome de Jesus conosco, de pronto está num tipo de plática que é mágica, encantadora, o que seja, mas é raiz de iniquidade. Quer saber a última novidade? Outro dia me falaram de um apóstolo nos Estados Unidos, um homem tremendo. Não sei tremendo para quem, mas é tremendo. Uau. Ele era um ex-cientista, um apóstolo de mais de 20 anos de ministério, livros escritos, blá, 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 blá. Só que a última revelação desse homem, ele descobriu que o diabo coloca chips. Se estão gravando, não vão cortar. Está colocando chip nas pessoas, o diabo, supostamente, a declaração deste apóstolo. Então as pessoas, elas são possessas pelos demônios, porque os demônios entram pelos chips que tem nas pessoas. Então Deus deu uma grande revelação para ele, como construir uma máquina para destruir esse chip. Assim tem, o método de libertação dele é a máquina deschipadora. Gostou dessa, doutora Neuza? A máquina deschipadora. E você tem que perguntar, como é que ministra a libertação? Bem, a pessoa vai, tira toda a roupa, se coloca numa cadeirinha e o homem passa a máquina para fazer a libertação. O pior é que as pessoas, muitas que estiveram conosco, nossas filhas, nossas fileiras, agora elas estão ali esperando o seu turno para passar pela máquina. Como pode chegar o engano numa mente? Como pode ser que alguém que disse que algo era vermelho, de pronto diga que é preto ou que é branco? Como a mente pode chegar nesses níveis? Massas inteiras, grupos de libertadores, profetas, apóstolos, pastores, irmãos, todos estão ali. Você diz, como pode chegar o engano a tal extremo? Há uma brecha na mente do homem. Quando o homem rejeita a luz, Deus reprova a mente dele. E a mente dele pode crer a estupidez mais grande. Porque Deus fechou a mente. Quando Deus fecha a mente de uma pessoa, fecha até o coração dos intercessores por ela. Já não tem intercessão por essa pessoa. Essa mente está reprovada. E Deus se entrega a elas trevas.
Está entendendo? Estão aqui todavia? Estão aqui todavia? Que boa notícia que eu trouxe. Você tem que entender como está o mundo. Temos que entender o que nós vamos encontrar lá fora. Você vai encontrar pessoas que já passaram os limites de abuso, de dor, de catividade, de sofrimento, coisas extraordinárias, porque não há limites no que as trevas fazem. O que você precisa saber é que sua vida está curada, alinhada, tão limpa e tão quebrantada diante de Deus, que você reconhece sua incompetência no momento da libertação, mas todavia tem fé suficiente para crer que o nome de Jesus e a sangue de Jesus Cristo é suficiente para limpar toda maldade, desfazer toda obra dos diabos e quebrar toda maldição. Aleluia! Não há metodologia nova para a libertação, é somente a maneira antiga, nome e sangue, sem santidade ninguém verá Deus. Não busque o novo na libertação, é você ingressar nas coisas mais antigas, o espírito da pureza, o espírito da santidade, o espírito quebrantado. Deus não rejeitará, te nutrirá de tanta unção, tanta autoridade, que mesmo na ignorância o seu poder fluirá. Aleluia! O que está falando? Encontro novo no velho. Não há nada mais, que acessar a fonte de Deus, tão simples e tão antiga, mas o único que é eficaz para livrar-nos do engano do inimigo. Amanhã haverão muitas vozes, muita doutrina, tanta confusão, tanta coisa dando volta, mas você aplique o nome do Senhor, a sangue de Jesus, e tema diante de Deus: Deus, livra meus caminhos, Deus, livra-me. Uma forma simples, ore uma e outra vez, simples, e cada vez que você ore desse jeito, Deus te encherá de revelação, de discernimento. Deus te dará tanta sabedoria que nenhuma semente de engano poderá entrar em você, porque a luz que há em você vai confrontar as trevas, vai confrontar os argumentos. Você não necessita uma titulação, você discerne, você fareja o que é das trevas e confronta, repreende, vence, destrui. Aleluia! Isso que nós precisamos. Precisamos de novo ser renovados nesse selo, pela santidade do fogo de Deus. Reconhecer que é sua presença, aleluia, é a presença que está em você, que começa a consumir o pecado dentro de sua congregação. Sabe que quando você começa a descer a unção, a presença do Espírito de Deus dentro da igreja, a pessoa que está em pecado vai gritar, vai queimar, algo vai acontecer nela, porque a santidade da casa será maior. Aleluia! Não importa se você, que triste, neste lugar chegou um pecador. Não interessa quantos pecadores chegam, é a presença que está no lugar a que muda, a que transforma essas vidas. Tomamos a ceia como se fosse igual. Eu tomei um guaraná mais, um chimarrão mais. Mas quando está a santidade de Deus, as pernas dos que estão em pecado, nesse momento vai tremer, a convicção virá sobre ele. Algo tem que descer nessa hora. Se não desce nessa medida, é porque todavia não descobrimos o poder da sangue de Jesus. Aleluia! Outro dia na manhã, segunda-feira, uma pessoa ligou. Uma pessoa ligou: estou mal, por favor, quero pedir perdão. Por quê? Que aconteceu? Não consigo dormir. Toda noite, por um lado, estava esperando que saísse o sol. Não consigo dormir mais. O que acontece? Não posso dormir. Sinto angústia, há uma pressão no meu peito. Estou quase morrendo. E por quê? Estou em pecado. Quando eu tomei ontem a copa,
Quando oraram por mim, algo aconteceu, algo entrou dentro de mim. Eu tenho que confessar o meu pecado, porque estou morrendo. Tem que ver isso sobre a igreja. Tem que ver isso sobre a igreja. Você verá o avivamento dentro do Brasil quando pastores comecem a morrer na plataforma, quando você vê os crentes se sair com as duas pernas pela frente. Perdoem, irmãos, pero precisamos que a nação seja transformada, e a transformação virá quando a santidade de Deus volte ao púlpito, à igreja, à congregação, à casa, aleluia. Quando Deus esteja dando discernimento à igreja, quando você olhe e veja o pecado, veja a iniquidade e tenha autoridade, aleluia. Já basta já de homens, de mulheres que estão pervertendo os caminhos do Senhor, ensinando a doutrina de Satanás. O diabo não está no mundo, está disciplinando doutrina, mentira, engano nas igrejas. E precisamos de uma vez por todas que algo aconteça de cima. Tem que ser notório, tem que ser sobrenatural. É a única esperança que nós temos para nossas nações. Alguns ministros já passaram da confrontação. Já os Samuel não oram mais por eles. Já são independentes. Não têm autoridade, não têm a quem se reportar. Já não têm intercessores, são mega ultra querubins. Já não tem quem possa adverti-los. Não escutam a homens. Já são quase messias. Precisamos que algo aconteça. De verdade, precisamos que algo aconteça. Sabes qual é o problema? Nós estamos pregando cada vez mais bonito, mas com menos presença, com menos confronto. Nossas igrejas sabem mais de liderazgo que da efetividade do mistério da sangue de Jesus. Estamos mais preocupados com a numerologia cristã de números que qualidade de santidade. Não é quantos vão ao céu, é quantos entram na minha igreja. Esse é o nosso problema. Mas precisamos mudar essa realidade e nos preocupar por as pessoas e começar a dizer: Deus, não é quantos entram na minha igreja, e quantos dos que estão aqui entram verdadeiramente no reino dos céus. Não quero sangue inocente na igreja. Não quero naquele dia dar conta por aqueles dos quais eu não posso responder. Você precisa tratar alguém. A 1, 2, 3, 4, 5. Agora a unção muda. A unção de Deus nos muda. Mudou a Saul. Mudou lá na frente a Saulo. Deus muda as pessoas. A presença de Deus muda. Mudou o gadareno. A unção do Espírito vem. Ela transforma as vidas das pessoas. E isso acontece no meio de uma libertação. No meio de uma ministração, a unção vem e transforma. Por isso nós todavia devemos seguir pregando libertação, pregando sanidade, pregando a cura da alma. Temos que ministrar, precisamos ser investidos desse poder que vem do Espírito, a unção do alto, aleluia. Tinha um irmão que estava numa igreja bastante numerosa. E ele ia todo domingo, né? Pegava alguma menina, moça, para o motel. Não, desse aí montes. A diferença não é um, há muitos. A diferença é que um dia ele entrou na mesma habitação, na mesma rotina. E quando foi cometer o pecado, uma convicção caiu sobre ele. Ele disse: eu recebi algo do Espírito nessa hora. E voltou.
Disse, não posso cometer mais isto. Não posso cometer. Então eu falava, quando você recebeu o Espírito Santo? Eu disse, eu recebi o Espírito Santo na cama de um motel. Quando ele veio e me trouxe convicção, porque muitos anos estava na igreja. Mas na cama de um motel veio algo sobre mim e me mudou em outra pessoa. Você entende? Sem o Espírito Santo, por mais liderazgo que haja, por mais discipulado que haja, só o Espírito de Deus pode mudar uma vida em um dia. Não há mais. Não há mais. Qual é o ênfase nosso? Vamos libertar, vamos curar e vamos dar a presença do Espírito Santo para que ela transforme, para que ela liberte, para que ela cure a pessoa. Não vamos, você cheio do Espírito Santo, você não vai contemplar a maldade da pessoa que está libertando. A semelhança se transfere, aunque seja 5% em cada ministração, então em 20 ministrações você tem um 100%. Porque esse código torcido, ele vai se escrever em seu coração, em sua mente. Por isso você precisa estar tão cheio, tão revestido do Espírito Santo, que quando a pessoa vai soltando, a presença que há em você consome esse pecado. Não entra no ouvido, não fica no coração, não entra nos olhos. Vai ser consumido, aleluia, pela presença do Espírito de Deus, a unção do Espírito Santo. Vai destruir a iniquidade, destruir a mente, todas as coisas que estão ali ocultas. Só unção, a presença do fogo de Deus. O fogo é a antítese, a oposição à luz das trevas. O problema é que as trevas, o abismo chama o outro, as trevas, a escuridão chama a outra escuridão. O que está falando? Simples. Se você não está carregado do fogo da presença de Deus no momento da ministração, a debilidade que estava escondida dentro do seu coração vai se manifestar com a ideologia do pecado consumido. Todos nós rejeitamos determinados pecados. A pergunta é, você rejeita porque você está ungido? Ou você rejeita porque se identifica com a debilidade? Pergunta ao teu irmão, quanto fogo tem em ti? É a única esperança nossa. A presença do Espírito de Deus. A presença do Espírito de Deus, o poder da unção, o poder da unção, o poder da unção, o poder da unção. E Deus virá sobre você e serás mudado em outro homem. O que te venha ao alcance da mão, faça, porque Deus está contigo. Nabucodonosor, tudo que eu fiz com a minha mão, caiu, transformado em outro homem. Agora Saul, tudo que ele fizesse com sua mão estaria abençoado. Qual é a diferença? O Espírito que está em você. De que Espírito são? É uma pergunta bíblica. Você tem que discernir qual é o Espírito que está em você. Qual é o Espírito que mora em mim? Fale, qual é o Espírito que mora em mim? O Espírito Santo, aleluia! É a presença de Deus. A primeira característica que você sabe se está o Espírito de Deus em você ou não é quantidade de santidade. A santidade não é uma ideologia, não é um desejo do coração, não é um esforço, te logrei a santidade. É um dom divino. Ela te investe, ela te enche, ela te transforma, ela te muda em uma nova mulher, em um novo homem, com a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Quando você ministra uma pessoa debaixo da influência de Leviatã, de Afrodita, do espírito que seja, ele quer se traspassar, mas não pode, porque a luz que está em você, ela vai consumir essa maldade, aleluia! Aleluia! Não tem acesso diante de você, não sabe o nome, mas aqui tem santidade, 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 santo, 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 Senhor dos exércitos.
Santidade no corpo, na alma e no espírito, a triple santidade de Deus, e se fechando cada uma de suas esferas. Quando você toque a mão da outra pessoa, quando você coloque a mão na cabeça da outra pessoa, quando você fale com ela, aunque seu sotaque não seja o melhor, sua linguagem não seja mais técnica, pero o som que sai de você tem um espírito, uma vibração de luz, de verdade divina, um poder criativo do universo, a mesma voz, o mesmo som que saiu da boca do Deus que criou os céus e a terra, criará uma genética diferente nessa pessoa. Aleluia! Precisamos daquilo, precisamos do básico. Há gente que todavia está fazendo libertação no Antigo Testamento, antes da comunhão, da copa, da ceia, a libertação da ceia. Ok, bom, deve ser outra coisa, da ceia. Os discípulos experimentaram o poder e funcionava a libertação. O nome do Senhor trazia libertação. Algum caso isolado não conseguiram vencer. Pero ele disse, momento, esperem o Espírito Santo. Depois já não há registro de que não podiam ministrar a libertação, porque agora estão cheios da presença do Espírito de Deus. Você já bebeu da ceia do Senhor? Então você não siga ministrando libertação pelo nome, como se vivesse na antiga aliança. Você agora não ministra só porque conhece do nome do Senhor. Você agora caminha na presença do Senhor. Você pode libertar uma pessoa sem falar uma palavra, somente por chegar perto dela, por estar com ela. Aunque você fale do clima, a pessoa vai ter que confessar o seu pecado e se quebrará o coração dela, porque a santidade que é em você vai comover ela. Para nossos mistérios não estão encobertos. Nós moramos em uma geração de luz. Vamos a pedir a que esse poder venha sobre nós. Que Deus nos limpe e nos santifique hoje. Temos muito para pelejar estes dias aqui. Temos muito para entrar na metodologia, na forma talvez diferente de executar a libertação. Mas sabem de algo? Hoje tenho um convite para vocês. Vamos olhar dentro de nós. Vamos olhar bem no fundo do nosso coração. E vamos procurar o que é que pode todavia ser ativado. Quais são os acessos, as portas que o inimigo todavia tem escrito em nossos corações. E não queremos mais perder nenhum de vocês. Já perdemos suficientes apóstolos, profetas, pastores, mestres, irmãos, irmãs, libertadores, intercessores. Já perdemos muitos. Não podemos dar-nos o luxo de perder um só mais. E por isso precisamos fechar as portas. Não pense que seus tantos anos de treinamento e sua experiência já te livram daquilo. Você precisa estar seguro que nenhuma força das trevas vai poder acessar dentro de vocês. Precisamos estar seguros daquilo. Que o Espírito Santo tenha o poder. Quando venha uma unção sobre nós, ela vai nos mudar na semelhança. Se nós temos uma porta nas trevas, cada vez que você chega em contato com as trevas, você será mudado numa coisa estranha, num monstro. Mas se você tem o Espírito de Deus que é santo, a unção de Deus vai te transformar na imagem e semelhança de Jesus. Não tema as trevas, mas admire a luz, admire a verdade. Jesus é a luz, a única luz que veio ao mundo. E nós temos que admirar Ele. Passa tanto com Ele, tanto de sua presença, Deus. Ter tanta intimidade com Deus. Não que Ele me revele profecia. E ter tanta intimidade com Deus, que Ele possa dizer-nos, isto não me agrada, filho. Demais são brinquedos, são ferramentas
que Deus nos dá para fazer aquilo. Deve ser feito. Mas nós precisamos estar seguros de poder abrir a nossa alma, corpo, espírito diante do mundo das trevas, sabendo que diante de nós está Satanás e dizer: ele nada tem em mim. Vamos colocar-nos em pé e vamos orar nesta noite, amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar ao Espírito Santo e pedir que algo aconteça hoje. Eu estou seguro que essa pessoa que nós ministramos, que aparentemente demente da mente, que voltou a ser curada e restaurada, ela nunca imaginou que um dia ela estaria naquele estado. Há outros padrões, outros tipos de ataduras, de prisões que vêm. Mas hoje estamos aqui para pedir ao Senhor que Ele nos mude em outras pessoas. Quando as pessoas vêm falar, eu digo: sabe uma coisa? Aqui tudo que há, se você encontra algo de bom, foi o Espírito Santo. Se você tira ele de Davi Rebojo, tudo que fica não presta. Não há nada bom. Nenhuma coisa. Se você saca a unção de você, se você saca a presença do Espírito Santo, fica só um ofício oco, vazio. Uma mecânica de instrução: faça esta pauta, esta outra e esta outra. Por isso as libertações não são eficazes. E muitas vezes não perduram. Porque você não consegue enxergar a profundidade. Porque a treva não está no irmão. Está em nossos olhos. Mas quando somos mudados pela unção do Espírito Santo, o que nunca tivemos, o que nunca recebemos, vem sobre nós. E tudo que fazemos prospera. Liberta, cura, sara as pessoas. Comece a orar diante de Deus agora nesta noite, em nome de Jesus. Comece a falar com Deus e diga: Deus, venha por mim, Jesus. Venha por mim agora, Pai, em nome de Jesus. Se você se sente estranho, se você precisa de algo, não se preocupe. Este é seu dia, essa hora. Você deve ser mudado, algo deve ser trocado diante de você. Bendito seja o nome de Jesus, abençoado seja seu nome, Senhor. Deixe que a unção venha e recorra diante de você. O Espírito é o que escudrinha o coração do homem. Ele é quem escudrinha as intenções. Ele entra na profundidade do seu espírito. Ele vai mostrar para você se há algo que deve ser confrontado, se há algo que todavia deve ser renunciado, se há algo que deve ser tirado. E certamente não será algo, haverá uma, duas, três coisas. Deixe que a unção do Espírito comece a tirar. Deus quer colocar a sua mão poderosa diante de você. Ele quer colocar dentro. Ele quer arrancar aquilo, qualquer sombra, qualquer trevas que haja. Ele quer tirar de você. Em nome de Jesus, comece agora, pela unção do Espírito de Deus. Comece a orar. O que você falou ao outro, agora é sua hora, é seu momento, é seu tempo. Ninguém vai te olhar, é você mesmo agora. Pai, nesta hora, em nome de Jesus de Nazaré, eu oro por este povo, por esta congregação, pelo poder de tua palavra, pela santidade de tua presença. Agora, revelai-nos, Deus, mostra-nos a tua face, que venha o teu rosto sobre nós, Pai, que em tanta glória, em tanta luz, agora, em nome de Jesus de Nazaré, eu começo a falar. Todo espírito das trevas agora, em nome de Jesus, comece a deixar, comece a abandonar os corpos agora. Eu falo pela autoridade da sangue do Cordeiro, agora mesmo nesta hora. Todo espírito de confusão, espírito de engano, espírito de apostasia, espírito de perversão, espírito de mentira, de rebelião, saia em nome de Jesus de Nazaré. Aí está a unção sobre vocês.
A presença do Espírito vem sobre você. É a sangue do Cordeiro. Pai, que venha a tua sangue. Que venha a tua sangue sobre ele. Agora, em nome de Jesus, eu falo a todo acesso das trevas que esteja oculto na mente. Agora, em nome de Jesus, começa a libertar as mentes, Pai. Em nome de Jesus, todo lastre da guerra, tudo que fica das guerras, das batalhas agora, em nome de Jesus de Nazaré, toda marca, todo assignamento, todo código estranho, que saia agora, em nome de Jesus de Nazaré. Falo nas mentes agora, em todo este lugar, sejam libertas agora, pela sangue de Jesus de Nazaré. Todo pensamento estranho, toda tentação que não vem do céu, tudo aquilo que perdura no dia, na noite, no ar, no coração deles agora, todo desejo, toda emoção de engano, em nome de Jesus, seja repreendida agora pela sangue do Cordeiro, em nome de Jesus agora mesmo, Pai, destrava a mente agora, em nome de Jesus, toda mente atada, toda mente encadeada, que se rompa agora, que se quebre toda amarra, toda cadeia. Eu falo a toda venda mágica que foi colocada no olhos, na emoção, no sentimento, toda costura mágica comece a ser desvelada agora, em nome de Jesus. Ai, socoria, bahaya, siquiana, bahaya. Algo está acontecendo aí, algo está acontecendo, agora mesmo, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Quebra agora, rompe agora, desamarra agora mesmo, agora, Espírito de Deus. Hoje, Pai, este é o dia, destrói agora, em nome de Jesus de Nazaré. Deixe que a unção trabalhe dentro de você. Deixe que a unção comece a trabalhar. Deixe que a presença de Deus ela escudrinhe, que ela vá no profundo, em nome de Jesus, agora mesmo, Pai. Pai, eu falo toda semente que hay agora, que se manifeste agora em nome de Jesus. Toda semente errada, toda semente de engano, agora seja expulsa agora, em nome de Jesus, seja expulsa agora. Saia do coração, adultério, fornicação, iniquidade com nome que esteja, saia agora em nome de Jesus, Chocaramaçoia, chiquiamaçoia, inveja, cobiça, avarícia, em nome de Jesus, solta o coração agora, solta a mente agora, todo espírito de falsa doutrina, todo espírito mentiroso que engana as emoções, que engana o sentimento agora, sai agora, toda semente de rejeição, toda semente de sublevação, de rebelião, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Santifica, Pai, coloca o teu fogo sobre eles, queima, Pai, em nome de Jesus, queima agora, Pai, venha o teu fogo líquido, recorre veia, osso, tecidos, o DNA, a genética, toda a genética de Lilith, toda a genética estranha, seja queimada agora. Fogo líquido lá atrás, fogo líquido, todo este auditório, Pai, queima, presença de Deus, comece a queimar agora, Pai, queima a escuridão, enche todo o vácuo escuro, todo o abismo seja cheio da luz e glória, lá atrás, recebe fogo vivo, fogo de Deus, isso, macanama, shoia, agora a unção de Deus começa a potenciar, potência, unção, potência da unção, que tudo que está em ti seja potenciado agora, seja multiplicado por 1, por 2, por 3, por 4, comece a ser multiplicado, triplicado, quadruplicado agora, pela unção do Espírito vivo de Deus, agora, no mundo do Espírito, estenda a sua mão, comece a tocar e a profetizar áreas da sua vida, área do seu ministério, de comando, de ordem, de parte do Eterno, em nome de Jesus. Pai, prospera o ataque de tua igreja, prospera as palavras, prospera a oração, prospera as palavras dele, prospera a visão agora, prospera o coração dele, em nome de Jesus.
Pai, que em toda dimensão que entram essas mãos, que tragam libertação em esferas que nunca foram livres, hoje sejam livres, Pai, enche fogo líquido nas mãos dos seus espíritos. Não limita a unção, leve sua mão espiritual, leve ela até Curitiba, São Paulo, todo o estado de São Paulo, norte e sul do país. Leve sua mão sobre sua casa e comece a ordenar, em nome de Jesus, sua família seja resgatada. Todo demônio, todo espírito de opressão que vinha contra sua casa, contra seus filhos, suas filhas, contra seu ministério, filhos espirituais, toda raiz de rebelião comece a queimar. A mesma autoridade está em você, mas você tem que ver, veja no espírito e leva fogo líquido. Pai, resgata os cativos, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, que a unção da libertação que venha sobre ele, comece a libertar as suas congregações. Todo espírito de adultério que está contra os ministérios, todo espírito de fornicação, de roubo, de confusão, de divisão, que sejam atingidos agora pela glória de tua presença. Fogo de visitação. Receba o fogo de sua visitação agora. Sobre você, venha o Espírito Santo, sobre você venha o Espírito, a unção santa, vem sobre você, sua casa, sua família, agora! Faça Espírito a vontade do Pai. Seja feita a vontade do céu na terra. Agora mesmo. Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis. Em nome de Jesus, cada estado da nação, Pai, agora, a vontade do céu no Brasil seja feita. Espírito de Deus, em nome de Jesus, muda pela unção do Espírito, em outro homem, em outra mulher, muda agora mesmo, receba mudança agora, receba mudança na visão, não se estreita a sua visão, receba mudança pelo Espírito, Pai, eu repreendo toda alma animal, toda mente animal, que seja mudada numa mente sobrenatural, na mente do Espírito, com a imagem e semelhança do Filho de Deus. Pai, rejeitamos a mente natural e implantamos a mente do Espírito. Em nome de Jesus. Está sobre ti. O Espírito de Deus está movendo-se poderosamente sobre sua vida. Algo está atingindo você. Algo está cobrindo você. Algo está investindo sua vida. Aleluia. É a presença de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus. Aleluia. Ele é o Espírito que vem. Serás mudado, serás mudada. Está sendo mudado, não é isso mesmo. É a presença de Deus, é o fogo de Deus. Aleluia, aleluia. Ushamarro bocotoromo soya. Isanaya kia mahaya sini kieneia. É isso, Espírito Santo. Essa é a presença do Espírito de Deus. Esse é o Espírito de Deus. Aleluia. No novo homem não há pecado, não há desejo de pecado,
é a mente de Deus, é a mente pura, é a mente santa de Deus. Não há reprovação, estás aprovado, aprovado, aprovado. Procura apresentar-te como obreiro aprovado. Estás aprovado, não estás reprovado, estás aprovado pelo Espírito Santo. Shukataria soya hai. Isurama katarama shorobo tonama soya. Leva a tua igreja, Pai. Pai, que tua igreja acesse, Senhor. Que tua igreja acesse a mudança genuína. Senhor, quando tu mudas, tu faz obras eternas. Completa, Espírito Santo, a obra que tu começaste. Que tua boa, agradável e perfeita obra seja feita neles. Pai, não restrinja a tua medida, amplia a medida pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pela abundância de tua generosidade. Abençoa o teu povo nesta noite. Seja abençoada, seja abençoado, homem, mulher, seja abençoado pelo Espírito Santo. Aleluia! Eis bendito, eis abençoada, abençoado, abençoada. Aleluia! Shukatarama soya vasoya mahaya. Isharama kataribia babasala bahaya. Irama shiribiki amasoya. Obrama katarama shura babababasaya. Houve um dia que alguém quis amaldiçoar o povo, mas a maldição não podia vir, porque o povo estava prostrado adorando. Era o dia em que Deus tinha marcado para abençoá-lo. Neste dia as trevas não virão sobre você. As trevas não virão sobre você, a maldição não chegará em tua casa, porque é o dia da bênção, é o dia da visitação, é o dia em que Deus te cinge de alegria. Aleluia! Sim, Espírito. Obrigado, Espírito Santo. Pai, que nos próximos dias teu fogo aumente, Senhor. Que seja tanto o fogo de sua visitação, Senhor. Que aprendamos a libertar no meio de tua presença, Senhor. Pai, que as palavras sobrem. Que não sejam necessárias palavras, Senhor. Dá-nos o sonido, o som das chamas de fogo. Dá-nos, Senhor, a fumaça de tua presença. Traz sobre nós nesses dias de visitação o fogo e a glória tua. Pai, não queremos ver uma coluna de fogo. Pai, nós queremos arder como tochas vivas, Senhor, para que a tua presença esteja sobre nós. Acende agora nesse dia. Seja incendiada a tua presença em nós. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Shukadaramasui. Vamos sentar um pouquinho. Tivemos um gostinho. Deus tem muito mais. Muito, muito, muito mais. Amém, irmãos? Todas aquelas histórias que ele estava contando são histórias muito semelhantes que nós enfrentamos como sinal de apostasia, endurecimento do coração. São dos líderes da igreja. Não é verdade? Agora, vamos voltar ao princípio, o fundamento. Não é verdade?
E o poder do Espírito Santo tem que ser renovado nas nossas vidas. Amém? Senão, daqui a pouco alguém vai começar a inventar outro chip, né? Chega de invenções. Mas que voltemos à pureza da revelação da